Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Teologia com Propósito. E hoje nós vamos fazer um estudo bastante profundo, nós vamos navegar por umas águas mais intensas. E essas águas estão nos capítulos 14 e 15 do livro de Apocalipse. Bom, recapitulando um pouquinho, lá no capítulo 13, nós vimos o surgimento da besta e a pressão sufocante do sistema do anticristo, né? E aqui, nesse cenário, ele vai mudar completamente. O foco sai do perseguidor e vai para o destino dos perseguidos. Bom, como o nosso slogan diz, né? Conhecimento que edifica, verdade que transforma. Hoje nós vamos entender como que a igreja atravessa essa crise final e o que a teologia diz sobre a nossa vitória. O exército do Cordeiro. Você vai ver essa parte do exército do Cordeiro no Apocalipse 14, de 1 a 5. João, ele tira os nossos olhos, né, do mar, de onde subiu a besta, e nos leva para o Monte Sião. Mas por que o Monte Sião? O Monte Sião, ele é local de resistência. Na Bíblia, Sião é símbolo da intervenção de Deus. Ver o cordeiro parado ali indica domínio. Enquanto as bestas tentam dominar o mundo, o rei legítimo já ocupa sua posição de autoridade. Mais abaixo no texto, nós vamos ver algo falando sobre os 144 mil. Mas quem são esses 144 mil? Bom, eles são o exército espiritual de Deus. Você vai notar um contraste, né, nesse texto. Enquanto o mundo aceita a marca da besta como a sua marca por pressão econômica ou pressão política, esses servos possuem o selo do Pai em suas testas. Eles sabem a quem pertencem. Bom, outro ponto que a gente vai ver aí também no texto é a virgindade espiritual. O texto diz que eles são virgens. Bom, a gente vai ter, né, uma ligação aqui lá com Mateus, né, que fala sobre as 10 virgens, né? E aqui o texto fala novamente sobre isso, né? Mas calma, a gente não está falando de um celibato, bem como a gente não fala de um celibato quando a gente lê lá em Mateus, né? Isso não exclui mulheres ou pessoas casadas, tá? Na linguagem profética, isso significa uma fidelidade radical. Eles não se contaminaram com a idolatria do sistema do mundo, que seria a grande meretriz, que é mencionada. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, inclusive se o caminho for para a cruz. Aqui eles estão fazendo uma referência sobre, não importa o que o mundo proponha, essas pessoas que estão seladas, como os 144 mil, elas vão caminhar o caminho que Cristo caminhou. E o caminho que Cristo caminhou foi também o caminho da morte. E se for necessário, eles caminharão esse caminho também. Um outro ponto que é colocado, né, ali em Apocalipse 14, do verso 6 ao 20, mais ou menos, é o ultimato dos anjos e a foice afiada. Bom, essa cena ela se torna ágil com a entrada dos 3 anjos que trazem as últimas mensagens à humanidade. O Evangelho eterno, que é a primeira mensagem. Mesmo no caos, Deus oferece graça, chamando as nações ao temor. A queda da Babilônia. O anúncio de que o sistema mundial corrupto já está derrotado nos planos de Deus. A advertência do juízo. Um aviso severo para aqueles que cederam à pressão da besta. Logo após, a gente vai ver o Filho do Homem com uma foice afiada. Aqui ocorrem 2 colheitas. A dos grãos, o recolhimento dos fiéis, e das uvas, o julgamento dos ímpios no lagar da ira de Deus. O sangue que corre até os freios dos cavalos simboliza o fim da neutralidade. Ou somos recolhidos, ou uvas esmagadas pelo juízo. Ou seja, ali ele já está dando um panorama, né, daquilo que há de vir, daquilo que é colocado como a parte do juízo, né? Bom, e aí a gente chega na parte, né, que é uma das partes assim que as pessoas têm muita curiosidade, tem muita também dúvida, né, sobre esse pedacinho, né, da Bíblia, porque muito se é falado, né, e as pessoas às vezes confundem muito as interpretações, e nada melhor do que, como eu sempre falo para vocês, né, mergulhar na própria Bíblia para a gente poder entender e ser inspirado pelo Espírito Santo para que a gente possa compreender da forma realmente correta, né, aquilo que a palavra está falando.
A grande tribulação e o enigma do arrebatamento. Uma pergunta que sempre surge é: quando a igreja sai de cena? O capítulo 15 vem mostrar os vencedores no céu, mas como eles chegam lá? Existem 3 principais correntes que os estudiosos têm para interpretar, né, essa forma e esse tempo, né, que os vencedores chegam ao céu. Eles são chamados de pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Provavelmente você que é cristão já deve ter ouvido falar sobre isso. E provavelmente você já tem uma ideia, né, daquilo que você acredita sobre isso. Mas eu vou explicar aqui para que você possa compreender um pouquinho melhor. Os pré-tribulacionistas. Bom, eles são alguns estudiosos que defendem que a igreja não está destinada à ira de Deus. Para eles, os 144 mil e os santos mencionados no capítulo 14 seriam pessoas que se converteram depois que a igreja subiu, enfrentando sozinhos a fúria do anticristo. A igreja sai antes da briga começar. Bom, os mesotribulacionistas têm uma tese de que o arrebatamento ocorre exatamente no meio da tribulação, após 3 anos e meio, contando que, né, o que a Bíblia fala que a grande tribulação demoraria 7 anos para acontecer, né? Então eles entendem que a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação. Bom, a igreja suporta a perseguição do anticristo, mas é retirada antes das taças da ira do juízo de Deus, ou seja, do juízo divino direto. Já os pós-tribulacionistas, né, para eles a tese é de que a igreja passa por toda a tribulação e o arrebatamento acontece simultaneamente à volta gloriosa de Cristo. Bom, o argumento usado baseia-se em Apocalipse 14:13, onde diz que bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Para eles, os vencedores do capítulo 15 são justamente aqueles que resistiram fielmente até o fim. Muitos pagando com o próprio sangue, sendo preservados através do caos, e não livres dele. A igreja é a testemunha fiel de que fica até o último segundo, encontrando o rei em sua vinda gloriosa. Mas, independente da corrente, o foco bíblico não é a data, mas o destino. Sair da esfera das bestas e entrar na esfera do trono. A adoração como arma de guerra. Está posto lá em Apocalipse 15, do verso 1 ao 4. Nesse capítulo é o nosso alívio, é um alívio espiritual. João vê os vencedores sobre um mar de vidro misturado com fogo. E tem um detalhe crucial nisso aí, eles não seguram espadas ou troféus. Como a gente vê, né, falando de vencedores, eles não estão segurando nada que digam algo que pode fazer alguma analogia com vitória, mas eles seguram harpas. Por que harpas? Porque a nossa maior resistência contra o sistema do mal não é o ódio ou a força física, mas o louvor. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores e que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é justamente nesse ponto que converge com o Apocalipse, quando os vencedores, na verdade, eles estão com instrumentos de adoração, instrumentos de louvor, e não com armas, não com troféus, não com nada que possa dizer nós vencemos a guerra. Porque a guerra espiritual, a guerra do cristão, ela se vence no âmbito espiritual. Como Paulo falou, né? A luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta não sendo contra a carne e contra o sangue, a gente entende que a nossa maior arma, aquilo que a gente tem de maior potencial armamentício na batalha espiritual que a gente enfrenta todos os dias, é o louvor. Bom, no texto aí a gente viu que os vencedores não portavam armas, né, nem espadas, mas harpas. Mas assim, eu quero trazer para vocês o que eu sempre falo, né, sobre uma lição prática, sobre aquilo que a gente pode realmente aplicar para a nossa vida hoje. Qual é a lição prática que a gente tem, né, sobre isso? Bom, diante das crises da vida, desemprego, doença, perseguição, enfim, tudo aquilo que a gente passa realmente como crise dessa vida, como prova, né?
A nossa maior arma não está no contra-ataque humano. O ódio, o desespero, não está. É no louvor, como a gente estava falando aqui agora. Né? Adorar a Deus quando tudo parece dar errado é um ato de guerra espiritual. É dizer ao medo, meu Deus é maior. Transforme as suas orações de reclamação em cânticos de vitória. Porque nesse texto a gente vê, né, que tem o cântico, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Assim como Israel cantou para atravessar, né, o Mar Vermelho, a igreja canta após vencer o anticristo. É o novo êxodo, a celebração da justiça final de Deus. O Apocalipse no seu dia a dia. O que esses capítulos podem ensinar para a gente hoje, em abril de 2026? Bom, eu tenho alguns pontos que eu posso passar para vocês. A vida não é um céu de brigadeiro. Não é. O sofrimento e a aflição, elas validam a nossa caminhada. Não vamos nos assustar com as lutas. Elas fazem parte do roteiro de quem segue o Cordeiro. Escolha hoje a sua marca. A marca da besta ou o selo de Deus se traduzem nas suas escolhas diárias. Quem dita os seus valores? O sistema ou a palavra? Você tem colocado em prática o seu processo de santificação? Afie sua harpa. Ao invés de afiar a sua espada, você vai afiar a sua harpa. Diante de todas as crises que a gente vive nesse mundo, a sua maior arma é a adoração. Transforme a sua reclamação em um ato de guerra espiritual. Muitas vezes, Deus parece silencioso diante do mal. Mas em Apocalipse 15, ele vai nos garantir que os atos de justiça de Deus se manifestarão. Um dia, tudo que hoje é confuso será esclarecido. Aquilo que você sofreu por amor a Cristo será transformado em honra diante do mar de vidro. Tenha paciência. O juiz da terra não falha. Ore ao Senhor. Senhor, sela o nosso coração, que em meio às tribulações, nossa harpa de louvor nunca se calhe. Que sejamos fiéis ao Cordeiro, para onde quer que ele vá. Aleluia. Bom, se esse estudo te deu esperança, te fez entender um pouquinho mais sobre aquilo que está nos capítulos 14 e 15 do Apocalipse, vou te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários. Responda a seguinte pergunta: como que a adoração tem ajudado você a vencer suas batalhas diárias? Conta aqui pra gente. Muito obrigado por assistir. Até o próximo estudo. Fica com Deus